Hoje o Lei em Campo chega com duas pautas quentíssimas que estão, obviamente, no centro do debate de todo mundo que se interessa pelo jogo, muito além do jogo. A primeira pauta, a pauta número 1 é: a Copa está chegando e muitas dúvidas ainda estão no ar. Se o Irã vai ficar fora da Copa do Mundo, o que acontece? E agora a pauta número 2 do nosso programa. Outro assunto que está na boca de todos: o que o caso da Eagle com o Botafogo representa para o futebol brasileiro? É a SAF ou o modelo de gestão que está em crise? A SAF está em crise? Para discutir esses dois temas muito importantes para o esporte, eu tenho o privilégio de receber aqui em São Paulo meu amigo, professor, doutor em Direito, Jean Nicolau. Jean, muito legal ter a tua participação, tua presença aqui com a gente no Lei em Campo no Ar. Obrigado, Andrei, pelo convite. É sempre um prazer estar com você e falando sobre esses temas, né? Como nós temos oportunidade já há alguns anos de ter esses debates, é um prazer participar desse programa com você. Um abraço para você e para toda a audiência do Lei em Campo. E agora, parabéns por essa nova empreitada. Tenho certeza que você terá muito sucesso aqui na N Sports também. E do Jean a gente faz uma conexão, uma ponte aérea de São Paulo, onde nós estamos, eu e Jean, para o Rio de Janeiro, onde está João Paulo de Carlo, que é advogado, mestre em Direito, coordenador jurídico da CBF, que também vai bater um papo com a gente. João, legal ter a tua companhia para a gente conversar sobre esses dois assuntos que são necessários e que estão na pauta do dia a dia por quem se interessa por esporte. Bom dia, Andrei. Bom dia a todos os espectadores. É um prazer estar regressando ao Lei em Campo, onde tudo começou, e para falar de direito esportivo, ainda mais em ano de Copa do Mundo, onde todos os temas são de interesse de todos, principalmente em razão da importância dessa competição. E aqui, durante esse programa, a gente vai estar abordando minuciosamente cada aspecto relevante deste ano. Legal, João, Jean, antes de eu chamar os dois para esse bate-papo sobre Copa do Mundo, começando com a nossa pauta número 1, deixa eu testar o conhecimento de você, que está aí do outro lado. Deixa eu chamar o quiz do Lei em Campo. Pois o quiz do Lei em Campo quer saber em qual competição a FIFA teve que retirar um clube devido ao tema da multipropriedade de clubes. Foi no Mundial de Clubes? Foi na UEFA Champions League? Ou foi no Intercontinental? Vá pensando, daqui a pouquinho a gente traz a resposta do quiz. O Jean já está pensando aqui, eu tenho certeza que ele não lembra. Vamos lá. Jean, Copa do Mundo está chegando, a gente tem aí um mês praticamente para a principal competição do planeta e várias irritações acontecendo. Eu acredito que nem o Infantino imaginava que ia ter tanta dor de cabeça com uma Copa do Mundo nos Estados Unidos. Talvez a maior delas, eu não vou ser sacana contigo e te perguntar se o Irã vai ou não para a Copa, porque ninguém sabe disso ainda, mas eu quero te perguntar o seguinte: dentro dos regulamentos privados do esporte, se o Irã não for para a Copa, a FIFA é obrigada a fazer o quê? Bom, Andrei, a FIFA, na verdade, não é obrigada a fazer nada, né? Como você mesmo disse, regulamentos privados. A própria FIFA desenhou, né, esses regulamentos e, bom, a Lex FIFA, né, é um emaranhado de regras, de regulamentos, estatutos, diversos textos normativos, e a FIFA, naturalmente, tem um texto específico que é aplicável à Copa do Mundo de 2026. E essas questões sobre participação na Copa, ou punições às seleções que se retirarem da Copa, estão muito bem delimitadas nesse regulamento específico da Copa de 2026. A única questão que deixa dúvidas é a questão de $1 milhão, a mais importante de todas. Quem substitui o Irã se o Irã não for à Copa do Mundo? Esse é o único ponto que não tem uma resposta clara. As outras questões, até fiz aqui minhas anotações, são de simples resolução. O que acontece com o Irã quais são as sanções previstas se o Irã se retirar da Copa do Mundo? Artigo 6.2
do regulamento específico da Copa do Mundo indica que haverá aplicação de multa mínima de 250 mil francos suíços se a retirada ocorrer até 30 dias antes do primeiro jogo. Se a retirada ocorrer num prazo inferior a 30 dias antes do primeiro jogo do Irã, multa de 500 mil francos. Dobra a multa. Multa de 500 mil francos e é possível a aplicação de sanções adicionais, como a exclusão de competições futuras. Então, a questão com relação à sanção vai ser resolvida de forma mais simples e, a bem da verdade, né, Andrei? É a questão menos importante nesse momento. O importante agora é não remediar, mas tentar evitar um prejuízo esportivo e um prejuízo econômico e de imagem para a Copa do Mundo, que vai começar, como você disse, daqui a alguns dias. E quem é que substitui o Irã? Vamos avançar aí ou você quer bater bola antes? Vamos bater essa bola com o João, porque o Jean traz aqui, João, que o poder é discricionário, o regulamento trata disso. A FIFA determina um substituto em caso de desistência do Irã. Esse poder discricionário, então, abre um leque de possibilidades, e aí, como muita gente já me questionou, e como a gente vê, inclusive a imprensa internacional repercutindo, até a Itália poderia participar, poderia ser convidada a participar da Copa do Mundo, porque, e até a FIFA teria uma razão, um motivo para justificar, que seria o ranqueamento. Ela é a mais bem ranqueada de todas as seleções que não foram para a Copa, dessa Copa gigante. Mas esse poder discricionário da FIFA deixa esse caminho para a substituição um pouco mais tranquilo, muito embora, obviamente, traria uma série de prejuízos, né, a não participação do Irã. Não só um prejuízo de uma derrota, né, um país elegível de participar não participa, mas também um prejuízo econômico, são menos jogos na competição, um prejuízo de logística. Como é que você analisa essa questão? E comece, por favor, nessa questão assim, quem poderia substituir o Irã caso ele não participe? Andrei, eu acho que a fala aí do Jean foi praticamente completa, abordou todas as sanções disponíveis. O Irã também ele teria que reembolsar a FIFA de todos os custos pagos pela FIFA até o momento da desistência, que inclui aquele custo de incentivo de participação e outros já incorridos pela entidade. Então seria aí um prejuízo financeiro para uma associação membro. E a parte toda da substituição do Irã na competição como você bem disse, é discricionário da FIFA e já ocorreu em outras situações, inclusive no caso de multipropriedade de clubes, eles colocam, inclusive, em seus regulamentos, tanto a UEFA como a FIFA, como nós colocamos também no manual de competições, fica a discricionariedade da própria entidade que organiza a competição. Evidentemente, a gente tem pouco tempo hábil aí para o início da Copa do Mundo, uns 38 dias, se não me engano, 37, e somente uma data FIFA de preparação. Então, possível playoff ou playout sob alguns aspectos técnicos ainda poderia ser realizado nessa data FIFA que precede a Copa do Mundo, né? Como um formato eliminatório para classificar uma equipe. Ou também poderia avaliar aspectos do ranqueamento da FIFA, como você bem disse, que é um aspecto técnico que leva em conta o desempenho esportivo, né, das associações membros nos últimos anos, com uma pontuação específica, e evidentemente contemplaria critérios técnicos de participação para a Copa do Mundo. Mas como você bem disse, tudo pode acontecer aí nesse tempo. A guerra pode, inclusive, ter uma escalada, ainda que eu imagine aí em curto prazo que não deva ocorrer essa escalada por incentivo de nenhuma das partes, pelo menos até o início da Copa do Mundo. Porém, é possível, nós não podemos descartar e temos que trabalhar com todas as hipóteses possíveis aí no regulamento. Ótimo, João. Vocês avançaram, tanto o João quanto você, Gia, nessa questão da punição do Irã. Né? O regulamento é bem claro, fala da possibilidade de multa, 30 dias antes do evento, essa multa dobra. Né? Então o Irã, se fosse uma questão econômica, obviamente não é, tem muito mais
questões envolvidas e mais sérias envolvidas do que essa multa, mas até uma punição desportiva com banimento de competições internacionais. Mas nas minhas reflexões, eu tenho visto a questão da força maior. Tá analisado a questão da força maior que a gente tem e traz em quase todos os contratos. Quer dizer, eu deixo de cumprir com algo porque cumprir com aquilo se tornou impossível para mim por motivo de força maior. Não te parece que a guerra e essa dificuldade que os iranianos estão tendo de entrar nos Estados Unidos não se caracterizaria uma força maior que justificaria uma ausência do Irã? Isso não poderia levar essa questão para um julgamento maior, quer dizer, ir até a corte arbitral do esporte para decidir se o Irã pode ou não ser punido? Muito interessante, Andrei. Eu confesso que eu não tinha ainda pensado sobre essa perspectiva. Eu acredito que se encontraria, sim, argumentos válidos para justificar, para defender essa posição. Eu só me pergunto se realmente haveria algum motivo de força maior que impedisse a participação do Irã. Veja, o Irã é um Estado nacional de grande dimensão, né? Grande população, recursos. Nós já vimos situações em que estados com muito menos recursos conseguiram participar de competições, seja de fase final de Copa do Mundo ou de eliminatórias, caso da Palestina, por exemplo, casos muito mais, a Síria, a seleção da Síria, casos muito mais complicados. Então, sim, acredito que em última ratio seria uma argumentação que faria sentido, né, num recurso contra uma decisão da FIFA que aplicasse sanção esportiva pela não participação do Irã, contanto que essa não participação, que o motivo declarado fosse de fato uma impossibilidade prática, uma dificuldade muito grande de deslocamento da seleção, mas acho que a gente está longe dessa... Depende muito da escalada da guerra. Acho que depende muito, porque não participar da Copa do Mundo não interessa também para a Federação Iraniana de Futebol, para a Associação Iraniana. É algo que não interessa para o futebol do Irã, é algo que não interessa para a FIFA, é algo que não interessa para os Estados Unidos, para a competição. Eu não vou falar em termos de interesses governamentais, mas que não interessa para o sistema associativo, para a família do futebol. Então, acredito que vá se tentar tudo para que isso não aconteça. É aquela ideia do que eu disse aqui no começo, né? O prevenir é muito melhor que remediar, né? Essa punição, 250, 500 mil francos, isso não faria grande diferença para ninguém, nem mesmo para a Federação Iraniana de Futebol num momento tão difícil do país, né? Jean coloca uma questão aqui bem importante que eu quero avançar nisso, João. Não faz sentido para a Federação Iraniana, para os atletas do Irã, obviamente, para o movimento privado de esporte e para o próprio fã de futebol iraniano, não participar da Copa do Mundo. Mas isso pode ser uma imposição do governo iraniano, que a gente sabe como ele atua. E seria mais um motivo de força maior, quer dizer, eles não conseguem sair de lá. Tem uma imposição do Estado, isso talvez possa ser usado nessa disputa jurídica. Mas eu quero entrar aí. A gente vê nessa Copa do Mundo o que raramente a gente via. Uma presença do Estado se manifestando em questões privadas do esporte. É o governo iraniano falando em nome da Federação Iraniana, é o governo italiano falando em nome da Federação Italiana, quando surgiu aquela possibilidade da Itália participar no lugar do Irã na Copa do Mundo. Imediatamente o governo italiano disse que não participaria de jeito nenhum. Essa decisão não cabe ao governo italiano, cabe ao movimento privado e à Federação Italiana. E a gente vê o Trump se manifestando em todas as questões envolvendo o esporte, decidindo coisas que são relacionadas ao movimento privado do esporte. A governança esportiva vai passar por um momento de inflexão, de reflexão, depois de todas essas irritações que a gente está vendo nesse Mundial, João? Andrei, excelente tópico. Eu acho que o ponto de força maior, ao meu ver, pelo menos como a situação está hoje, ela não abrange um aspecto assim que é muito determinante para a força maior, que é a imprevisibilidade. Do jeito que está hoje, se não acontecer nenhuma escalada assim muito ríspida nos próximos dias, eu acredito que não haverá o elemento de imprevisibilidade que a gente possa alegar e que possa ser abordado pela Federação Iraniana sobre a guerra especificamente.
Mas você trouxe o Jean trouxe um elemento muito importante que é a prática. E no direito desportivo a gente tem que ver, em primeiro lugar, tudo que está escrito no papel e o que a prática nos leciona, né? O que a prática nos traz. E nós vemos que na prática, para a Federação Iraniana e para todo o movimento do esporte do Irã, não seria interessante desistir de uma Copa do Mundo, não somente financeiramente, porque a FIFA ela traz vários aspectos financeiros para a Copa do Mundo, para as associações membros, premiações, prêmios por participação que seriam muito relevantes para toda a cadeia do Irã, como também o sistema de proteção de clubes e o sistema de incentivo e auxílio aos clubes, que os clubes que tiveram atletas convocados para as seleções principais durante tanto a fase de classificação como também na Copa do Mundo, eles receberiam incentivos financeiros por estar cedendo esses atletas, que inclusive foi incrementado pela FIFA ao longo de toda essa temporada, muito baseada no espelho da UEFA. Então, financeiramente e esportivamente, para o movimento do Irã, se todo o sistema de esporte do Irã, não seria interessante desistir de uma Copa do Mundo. Agora, essa determinação, essa eventual determinação do governo, ao meu ver, aí sim viria o tema da imprevisibilidade, porque é um evento totalmente fortuito e imprevisível que está inerente à atividade do esporte no Irã. Nós vemos que todas as associações membros estão adstritas e têm que cumprir a legislação local, independentemente da legislação privada do esporte internacional, de todo o sistema. Tem uma legislação local. E se tem uma ordem do governo local que impeça a delegação ao clube, ou ao eventual clube, ou os próprios atletas de estarem indo aos Estados Unidos para competir, ao meu ver, sim, seria um elemento imprevisível e, portanto, a gente poderia alegar aí a força maior. Agora, interferência política, nós já vimos, principalmente a FIFA, sancionar algumas associações membros africanas nos últimos anos e também da América Central em relação a isso, a interferência direta do governo na autonomia desportiva e nas atividades inerentes à própria associação membro. Aí sim, eu acredito que poderia acontecer também algum tipo de suspensão, suspensão de verbas, suspensão do direito de competir e outras sanções aí previstas no Código Disciplinar. Mas é muito importante você mencionar isso, porque no Estatuto da FIFA ele coíbe e proíbe qualquer tipo de interferência política nos assuntos esportivos locais. Então, isso teria que ser visto na prática com mais profundidade e ver até que ponto essa interferência impactou diretamente nas decisões adotadas pela associação mesmo. Ótimo, João, Jean. A gente vai ter que terminar a nossa pauta número 1 por uma questão de tempo. Daí a gente já fica com a pauta número 1.1 para um próximo debate que eu vou trazer vocês depois da Copa do Mundo, que é justamente essas irritações na governança esportiva. Né? Como punir a seleção italiana em função de uma interferência do governo italiano. Será que a FIFA não vai ter que rever essas regras aí de presença estatal, como afrouxar, como se manter distante do Estado, né? sem ter necessariamente que punir uma federação quando não tem como controlar o Estado, como a gente está vendo agora. Mas eu queria, antes da gente passar para a pauta número 2, responder o nosso quiz. A gente fez uma pergunta na abertura do programa e agora eu quero saber se você acertou. Vamos lá, vamos para a resposta do nosso quiz? A gente perguntou, em qual competição a FIFA teve que retirar um clube devido ao tema da multipropriedade? Eram 3 alternativas. A primeira alternativa, a letra A, Mundial de Clubes. A segunda alternativa era a letra B, que era a UEFA League. E a alternativa C era o Intercontinental. A resposta correta é a letra A, Mundial de Clubes. O caso envolvendo 2 times mexicanos, né, que o João me lembrou, e o Jean lembra bem, faz pouco tempo, 2 times mexicanos do mesmo dono não poderiam participar daquela competição. Foi legal a gente trazer esse quiz, por quê? Porque agora a gente vai debater justamente uma crise
das SAFs, ou seria a crise das SAFs, ou seria a crise da governança esportiva diante de um novo modelo de negócio no futebol. Vamos chamar a pauta número 2? A pauta número 2 é debate da SAF. A SAF está em crise ou são problemas pontuais? Então vou começar perguntando aqui para o Jean, em função da proximidade, que está em São Paulo, junto comigo, aqui nos estúdios da N Sports, sobre essa questão que envolve o Botafogo, a grande crise do Grupo Eagle e as pessoas associando diretamente ao modelo da SAF. Essa é uma questão pontual do Grupo Eagle ou é um modelo de negócio novo no futebol, essa migração jurídica que ainda precisa avançar em algumas questões regulatórias e até legislativas, Jean? Pois é, Andrei. Para responder a sua pergunta, tentar responder a sua pergunta na lata, Sim. Antes de desenvolver o tema. Não existe crise na SAF. Ótimo, ótimo. Não existe. Eu, como você também, né? Eu também sou jornalista e eu entendo, às vezes, os nossos colegas que precisam de pautas bombásticas. A crise da SAF chama muita atenção, não é verdade? Sim. Mas não existe crise da SAF. Existem algumas SAFs que passam por problemas. Outras SAFs vão muito bem. O caso do Botafogo, se a gente olhar o que aconteceu com o Botafogo desde o começo da era John Textor, da era SAF, o Botafogo foi um exemplo de clube vitorioso. Vitorioso que vai pagar agora uma conta cara. Claro, as coisas foram feitas de uma forma desmedida. Como também no passado, Andrei, nós que já passamos, né, um pouquinho dos 40 anos, nos lembramos também de algumas empreitadas de investidores em clubes associativos que também deixaram cenários de terra arrasada quando partiram. Sim. Podemos lembrar do Corinthians MSI. Corinthians MSI, um parceiro que chega ainda no modelo associativo e deixa um cenário de terra arrasada, entre muitos outros. Se a gente começar a olhar para trás, a gente vai ver. Então existe essa história de que o caso do Botafogo denota uma crise da SAF. Calma, vamos com calma. Primeiro que as sociedades anônimas ou modelos empresariais são a regra na Europa já há mais de década. Nas grandes ligas europeias, nos grandes mercados europeus. E esse modelo empresarial não é o responsável por nenhuma crise. Pelo contrário, na Europa, o saneamento de dívidas em alguns dos principais mercados vem ao mesmo tempo em que são introduzidas leis nacionais para tratar de sociedades esportivas, como a lei das sociedades das SADs em Portugal. Na França existem também sociedades esportivas específicas dentro do esporte profissional. Então você tem situações... na Espanha hoje, né, exceto as 4 grandes exceções, todos os outros clubes que disputam competições profissionais são organizados sob a forma empresarial. Então, as sociedades empresariais no esporte não são culpadas pelo endividamento. O endividamento tem outras raízes históricas, raízes na hipercompetitividade, na busca pelo resultado. Então, não dá para colocar a SAF como vilã. É claro que, e aí você vai me perguntar em várias aulas, quando eu acabo tratando do tema... eu até desenho uma tabela na lousa, eu digo assim, dos clubes de Série A, para quem interessa ser SAF e para quem só interessa ser SAF como último recurso. E eu gosto sempre de fazer essa brincadeira. Os gigantes, em termos de torcida, tá? Porque gigante é um termo também muito relativo aqui no Brasil. Para esses gigantes, em termos de torcida, só interessa ser SAF quando você está em necessidade. Para outros clubes, grandes camisas do Brasil que precisam aumentar o nível de competitividade, competir no mais alto nível como faziam no passado, a SAF é sim um bom negócio. E por isso que a gente está vendo os SAFs, apesar de dizerem, não, as SAFs são culpadas. Poxa, o Botafogo teve sucesso até um determinado momento. A SAF do Cruzeiro é um sucesso. A SAF do Bahia é um grande sucesso.
o Juventus, eu advogo para clubes organizados sob forma associativa e sobre a forma de SAF. O Juventus, que é um cliente meu, se transformou em SAF e isso conseguiu acesso agora, semana passada, para a Série A do Campeonato Paulista, para A1. Então, quer dizer, você tem o Vasco, queira ou não, a SAF, apesar de hoje o controle, né, ter voltado temporariamente para o clube associativo, a SAF deixou sementes de uma estrutura empresarial. Por mais que hoje a SAF esteja, né, controlada pelo clube associativo, você vê a estrutura empresarial implantada no Vasco. Então não dá para dizer que a SAF é um problema, que a SAF é vilã e que a SAF não seja um bom negócio para todos os grandes clubes. Acho que tem situações em que sim, tem situações em que não. Ótimo. Eu quero fazer imediatamente a pergunta para o João, né, fazendo a nossa ponte aérea aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Se você concorda com o Jean, a crise não é da SAF, é uma crise pontual? Eu concordo com o Jean. Em primeiro lugar, aqui falar que não existe legislação perfeita e não existe regulamento perfeito. A gente sempre vai montando tanto a legislação quanto os regulamentos aos exemplos práticos que vêm ocorrendo ou que ocorreram. Obviamente, a regulamentação privada, por ausência de amarras que uma nova legislação traz, ela necessita de bem menos tempo, então ela evolui mais rapidamente do que a própria legislação. Mas eu acredito aqui que não é uma crise geral da SAF, até porque a gente tem aí centenas de clubes, aí, mais de 100 clubes SAF atualmente no Brasil. Na Série A, a gente tem bastante clubes no modelo já empresarial, tanto limitada como também SAF. Acredito que não seja um problema específico das SAFs, e sim algo que faltou em um momento prévio à constituição da SAF. Acredito que podemos sim evoluir tanto no aspecto privado e principalmente o público para ver toda essa parte de due diligence antes, né, um momento prévio à compra do clube para verificar aonde vem o capital, aonde vem esse aporte de dinheiro, se vem mecanismos de empréstimo de outras empresas para a constituição dessa holding. Então, acho para ver o histórico prévio, né, da pessoa, do sócio administrador, de todos aqueles que estão levando, né, que estão administrando essa empresa, acredito que possa sim evoluir tanto no aspecto privado como também no público, ao exemplo de outros países. Isso pode e deve ser feito nos próximos anos, essa reflexão geral por todos os brasileiros e por todas as pessoas que estão envolvidas aí no movimento do esporte. E aqui no Brasil, acho que a gente tem um outro problema, que foi a ausência do fair play financeiro durante todo esse tempo. Então, essa ausência de fair play financeiro foi que ocasionou essa gastança, né, totalmente desenfreada e desproporcional, e também um endividamento dos clubes. Nós podemos aí ver que esse endividamento constante do futebol brasileiro se deu por vários aspectos. Os juros muito elevados, a existência de aportes financeiros nas ligas, que permitiu que os clubes tivessem dinheiro em cash para poder investir em contratações, em outros aspectos. E é o exemplo, por exemplo, que aconteceu em La Liga, que se chama o programa La Liga Impulso. Havia uma previsão de que aquele adiantamento feito aos clubes que fosse investido em infraestrutura, em evolução tecnológica, em outros também programas de avanço de sócios torcedores, enfim. E aqui no Brasil a gente não teve essas condicionantes. Então os clubes acabaram investindo de uma maneira discricionária, e evidente o mercado se inflacionou muito nos últimos anos, com a disponibilidade de dinheiro dos clubes também, por esse aspecto dos aportes das ligas, o aumento de direito de transmissão, a entrada das bets e a ausência de fair play. Então isso foi uma receita assim, com vários ingredientes que acabou fazendo com que esse endividamento dos clubes e esse aporte estrangeiro e de capital nas SAFs fosse totalmente desenfreado. Agora, com o advento do fair play,
Nós esperamos que isso tenha algum tipo de limite, a situação financeira dos clubes melhore e, independentemente de ser SAF, ser associação ou ser limitada, os clubes tenham uma sustentabilidade financeira, uma responsabilidade, um modelo de governança mais forte, mais robusto para que o endividamento possa diminuir nos próximos anos e que eles só gastem aquilo que eles tenham condições de gastar. João, acho que você traz aqui algumas reflexões importantes. A gente chegou num consenso, né? O problema não é a SAF, o problema foi pontual do Botafogo, nesse caso específico que a gente está trabalhando. Mas tem algumas questões importantes. Primeiro, o aprendizado da diligência, que o João acabou de colocar aqui, né? Os clubes precisam entender. E, obviamente, como o Gia colocou, cada clube tem suas especialidades, especificidades, peculiaridades, tamanho, discussão, para entender o que vai fazer. Então, a diligência para quem vai vender um patrimônio, que não é só um patrimônio daquela comunidade, pode ser um patrimônio nacional, um patrimônio internacional, quando a gente fala de clube grande, essa diligência é fundamental. Mas tem uma outra questão que é importante, né? Que é uma transformação de uma cultura do futebol. Independentemente do modelo jurídico, seja ele o modelo associativo, ou seja ele o modelo empresarial, o que a gente precisa mudar é a governança interna. É a profissionalização da gestão, porque o Jean trouxe bem. A gente tem SAFs que hoje são um sucesso no Brasil, uma delas é o Bahia, como o Jean citou. E a gente tem clubes associativos que são referência em governança, como Palmeiras e como Flamengo, que são os dois que estão tendo resultado esportivo ainda maior. Então, eu acho que essas duas reflexões dessa primeira questão, elas são fundamentais. É o que eu digo sempre, né? A SAF não é pode pirlim-pim-pim, faz a migração jurídica do modelo associativo para o modelo empresarial e pronto, bingo, seus problemas acabaram. Né? A gente precisa uma mudança na cultura. E a SAF, obviamente, pode ser um bom caminho para a gestão. E os exemplos do mundo, como o Gia trouxe, estão aí para nos mostrar que é um bom caminho. É só olhar os principais clubes da Premier League, do futebol francês, do futebol italiano, hoje são empresa. Mas eu quero avançar para um outro problema que o caso do Botafogo traz, que aí não diz respeito especificamente à SAF, mas a uma nova realidade do mercado do futebol e do mundo do futebol, que é a multipropriedade de clubes. O caso Eagle talvez escancare uma série de problemas que o futebol não está ainda preparado para enfrentar. Você acha que esse caso do Eagle representa um ponto marcante para uma reflexão urgente do futebol, Jean, para uma reflexão e para um aprendizado, para se regulamentar o futebol e se proteger o futebol de todos esses problemas que apareceram? Pois é, Andrei. Aí a gente entra num outro grande problema, a manutenção, a preservação da integridade do esporte. Aí a gente começa a ter ligações entre, né, a multipropriedade e até que ponto a multipropriedade pode se tornar um risco à integridade das competições. Sim. Seja do ponto de vista da integridade financeira, ou da própria integridade esportiva, como você deu o exemplo agora há pouco tempo dos clubes mexicanos controlados pelo mesmo grupo. Então a gente tem agora realmente uma série de questões, de problemas, e vai ser necessário avançar. Aqui no Brasil agora nós temos também essa discussão, né? Controles de SAF, até que ponto você caracteriza um grupo econômico quando há gestão entre pessoas, eventualmente de uma mesma família, um clube com modelo associativo, o outro com modelo empresarial, como é que fica isso? Então, há realmente agora um grande campo para se trabalhar, pensando, repito, na preservação da integridade das competições. João, conexão Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, vem muito a calhar essa discussão e vem muito ao encontro do que a gente escreveu lá em 2023, naquele livro sobre SAF e futebol, os desafios da multipropriedade de clubes, né? A necessidade urgente de uma regulamentação privada para impedir uma interferência do Estado. Esse caso do Eagle, ele escancara como o futebol precisa urgentemente discutir a multipropriedade de clubes para proteger, como o Gia trouxe, a integridade esportiva? Andrei, quanta coisa já passou nesses 3 anos, hein? Quanta coisa. Quanta coisa no mercado do futebol nós pudemos observar e ver de perto na prática o que estava acontecendo, principalmente pela ausência de regulamentação mundial. Bom, aqui no Brasil, nossa normativa evoluiu bastante, o que era antigamente um artigo bastante genérico no Estatuto da CBF acabou nos últimos anos
ganhando um contorno especial, em primeiro lugar, no regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira, com um capítulo específico para multipropriedade de clubes, e depois também no Manual de Competições da CBF, que veio neste ano. Então, a nossa normativa interna já evoluiu bastante em relação à multipropriedade de clubes, e o que merece também, nós temos que ver, que merece ser abordado com mais profundidade, são dois viés, ao meu ver. O aspecto financeiro, ou seja, toda essa integração internacional com os diversos sistemas de fair play financeiro nos países. O que acontecia era que, por exemplo, os clubes vinham para um país onde não possuíam um fair play financeiro e se aproveitavam dessa ausência de regulamentação para fazer os mecanismos de caixa, né, e de custo através desse país com ausência de regulamentação e que beneficiava clubes que estavam em um país com um contexto totalmente diferente, com uma regulamentação mais evoluída em relação ao fair play financeiro, e utilizava desse mecanismo para burlar, em tese, esse sistema financeiro existente nesse país. E, por outro lado, também existe o mercado de transferências. Esse, como nós mencionamos lá no nosso capítulo de livro, que podemos escrever juntos, esse ainda carece de uma regulamentação mais robusta, principalmente que deve partir da FIFA, ao meu ver, em âmbito internacional, e depois partir no movimento nacional seguindo as diretrizes da FIFA. Inclusive por várias coisas, como a gente pôde mencionar lá, o sistema de empréstimos, a burla ao mecanismo de solidariedade, a burla à cláusula Ceron, a quantidade de reserva de mercado, enfim, outros mecanismos que a gente pode aí abordar com mais profundidade em um outro momento, mas que ainda merecem de uma evolução normativa. Então, o cenário internacional de total insegurança em relação a isso, porque ainda não há regulamentação. Sobre o fair play financeiro, essa parte financeira e econômica do esporte, acredito que nós também carecemos de um regulamento mais unificado no âmbito internacional, mas agora aqui no Brasil nós temos um regulamento de fair play financeiro também, e essa evolução desse mecanismo de fair play interno, ele pode inclusive auxiliar para que novos clubes não venham a sofrer o que, por exemplo, atualmente o Botafogo tem sofrido, né, com esse exemplo da Eagle. Então, acredito que a gente tem que avaliar nesses dois aspectos: o financeiro, que a gente já teve uma evolução gradual e ainda incipiente, mas que com certeza vai resguardar a maioria dos casos futuros, e o sistema de transferências internacional, que esse nós ainda não temos nada ou pouquíssima previsão das entidades internacionais. Boa, João. Então a gente termina a nossa pauta 2 com uma conclusão. Acho que nós três concordamos de que o problema não é a SAF, foi um problema pontual, mas que a multipropriedade de clubes, aí no caso específico do Botafogo, do Grupo Eagle, escancara uma série de desafios que o movimento privado do esporte tem pela frente para proteger a integridade do jogo. Então agora a gente dá uma pausa nesse debate, que foi muito bacana, muito interessante, para um quadro que eu gosto demais. É aquela tabelinha entre esporte, literatura e direito. Vamos para o esporte das letras. E a minha dica é Direito Internacional Privado do Esporte. Sabe quem é o autor? Jean Nicolau, que está aqui ao meu lado. Um livro que eu tenho de cabeceira, como referência na minha formação acadêmica, na minha formação jurídica, porque ele cuida e trata muito bem desse movimento transnacional do esporte, buscando várias referências, vários autores, buscando a academia para explicar de uma maneira objetiva e de uma maneira profunda, necessária, como o esporte se relaciona com o mundo, como ele consegue se autorregular, tentando fugir da interferência do Estado, que é o que a gente falou na nossa pauta número 1. Então a dica da semana é Direito Internacional Privado,
do nosso Jean Nicolau, nosso convidado de hoje por aqui. Agora a gente também dá uma pausa em duas pautas que foram importantes na semana para entender os outros assuntos que também estiveram em pauta no Lei em Campo, nos veículos de comunicação e nos debates que você tem com seus amigos que também se interessam, suas amigas que também se interessam pelo esporte, muito além do jogo. Vamos dar uma conferida no que está nas redes com a Fernanda Soares? Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao Está na Redes dessa semana. E é impossível fazer um resumo semanal de notícias sem falar da discussão entre Neymar e Robinho Júnior no treino do Santos. Muito se falou sobre isso e eu tenho certeza que você viu pelo menos alguma coisa. E o Lei em Campo fez o que sempre faz de melhor. Trouxe a análise jurídica da questão. Na matéria do dia 5 de maio, o Lei em Campo falou sobre a possibilidade de uma demissão do Neymar por justa causa. Como você sabe, o Santos instaurou uma sindicância para apurar o que de fato aconteceu. Mas com base no que foi divulgado na imprensa, a análise do Lei em Campo é a de que, a princípio, seria possível uma demissão por justa causa, porque o Neymar teria atentado contra a disciplina e a ética desportivas, desestabilizando o ambiente de trabalho e teria praticado agressão física e oral contra colega no ambiente de trabalho. Mas é possível que uma ausência de reação do Santos possa ser encarado como um perdão tácito. De qualquer forma, quem decidirá sobre isso é a Justiça do Trabalho. Vamos acompanhando. No dia 4 de maio, o Lei em Campo publicou uma matéria sobre uma lei aprovada no Rio Grande do Sul que restringe a publicidade de apostas esportivas. Essa lei estabelece limites para o horário de vinculação de publicidade. Só que essa lei está sendo questionada, porque ela trata de matéria que é objeto de lei federal e a lei federal não traz essa limitação. Muito provavelmente essa questão deve chegar ao STF. E para terminar, vamos com uma notícia internacional. Na Holanda, há um caso interessante que pode causar um caos no país. O atleta do Go Ahead Eagles pode ter atuado em uma partida de forma irregular. Isso porque o atleta atuou defendendo a seleção da Indonésia e isso teria feito com que ele adquirisse uma nova nacionalidade. Daí ele automaticamente perde a cidadania holandesa. E atleta estrangeiro precisa de uma autorização específica para atuar, o que ele não tinha quando ele entrou em campo. Teoricamente, portanto, teria atuado de forma irregular. A Associação Holandesa já rejeitou essa questão, mas o tema foi levado à Justiça Comum. Se for considerado que o atleta atuou de maneira irregular, a partida precisa ser cancelada. Só que tem vários outros atletas em situações similares. Então, mesmo levando em conta a questão do prazo para contestar a regularidade de um atleta, pode ser que uma eventual decisão nesse sentido cause um caos no futebol holandês. Vamos acompanhando. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Valeu demais, Fernanda. Essas são as notícias que estão repercutindo no mundo do esporte, repercutindo nas redes sociais. Você acompanha sempre no Lei em Campo e aqui na N Esportes. Eu quero agradecer demais a presença do Jean Nicolau aqui em São Paulo, com a conexão, com essa ponte aérea que a gente fez com meu amigo João Paulo. Lá no Rio de Janeiro a gente teve um debate muito bacana sobre duas pautas importantíssimas do esporte e do direito. A SAF no Brasil, a multipropriedade de clubes e também o que pode acontecer com o Mundial da FIFA, que acontece daqui a pouquinho e que ainda tem uma grande interrogação. Irã vai ou não vai para essa Copa? Agradecer demais a companhia de vocês, fazer aquele pedido. Nos siga nas redes sociais, o Lei em Campo, siga todos os canais da N Esportes, que você vai ter sempre um conteúdo que agrada você, que se interessa pelo jogo, claro que sim, mas se interessa pelo jogo, muito além do jogo. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.